Oi, eu acho essa parte de começar e dizer oi a parte ainda mais complicada de fazer esse videolog, mas uma hora eu chego lá. Bom, oi. Vocês já pararam para pensar como é que ia ser o mundo se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Eu acho que a gente, na verdade, está bem próximo de descobrir uma outra versão disso, né? Porque o Donald Trump está desesperado para começar uma guerra com quem quer que seja. E eu não duvido muito que isso vai acontecer em breve. Mas até lá, na verdade, essa é a premissa do Homem do Castelo Alto, livro do Philip K. Dick, que vai inaugurar essa série que eu quero fazer aqui no canal também, de fazer algumas indicações de leituras, boa parte delas de ficção científica. Então, se você não curte ficção científica, pode até parar aqui. Curte antes o vídeo, pode parar aqui, mas não, brincadeira, assiste até o final. Philip K. Dick, para quem não conhece, é um escritor norte-americano, né? Ele é um dos principais nomes da ficção científica e tem alguns livros deles que se tornaram alguns filmes que ficaram bem conhecidos, como Os Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas, que é o Blade Runner, que vai sair uma sequência agora no cinema. Tem Nós Lembramos de Você por Atacado, que virou Vingador do Futuro, que já teve mais de uma versão. Tem o Minority Report, o Scanners, várias coisas que ele fez, como eu disse, acabaram indo para o cinema de alguma forma. O Homem do Castelo Alto, ele é um livro um pouco diferente desse universo do Philip K. Dick que a gente veio acontecer, porque ele trata, na verdade, de uma realidade alternativa. O livro, ele foi escrito em 1962 e a história se passa em 1962, com a diferença que o eixo, que é formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, eles venceram a Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, os Estados Unidos passou a ficar dividido, metade controlada pela Alemanha nazista, outra metade controlada pelos japoneses, que na história também venceram a Batalha de Pearl Harbor. Alguns dos pequenos detalhes que ele vai contando com o tempo e a gente vai descobrindo o que é que aconteceu com o mundo ao longo, desde que a guerra acabou. E aí tem uma pequena região no centro que é uma zona neutra, que acaba tendo um papel importante no livro mais para o final, porque tem um conflito que vai surgir entre Japão e Alemanha, que essa zona neutra acaba sendo um território importante para isso. E essa é uma história que já foi contada faz tempo, o livro já fez mais de 50 anos agora, então uma parte grande do prazer do Homem do Castelo Alto está em você ser alguma espécie de aficionado por história, porque muitos detalhes, muitos pormenores do livro, eles estão muito ligados a pequenos fatos históricos, pequenos detalhezinhos que aconteceram no período da guerra, que eu confesso que eu, quando estava lendo, em algum momento eu dava uma paradinha, ia dar uma pesquisada em alguns sites de história, dava uma afilada em algumas coisas, porque eu percebia que aqueles detalhes poderiam ser um pouco mais importantes do que estavam sendo colocados ali, e de fato eram, uma marca de alguma coisa, um fato dos esportes que aconteceram, coisas de nome de pessoas da televisão e por aí vai. Na verdade, o Homem do Castelo Alto, ele não trata do conflito em si, entre os países e a guerra, não é sobre o macro. Isso é, na verdade, um pano de fundo, um cenário para contar pequenas histórias. Então, ele é uma coleção de pequenas histórias que não são contadas de forma linear, elas se recortam em algum momento, de pessoas que estão passando por outros momentos nesse outro mundo. Então, tem um judeu que está tentando mudar de vida, e aí ele está saindo de uma indústria e querendo abrir o próprio negócio dele, escondendo a origem judaica dele. Tem uma mulher que está fugindo do passado e indo para o outro lado dos Estados Unidos, controlado pelos japoneses. Tem um japonês que está num conflito interno da vida dele, tentando saber o que é que ele faz, para onde ele vai, por aí vai. Então todas essas histórias, em algum momento, elas se encontram, porque os personagens eles têm contato com esse livro, que é um livro chamado O Gafanhoto. Tem uma criança gritando aqui, desesperadamente. Foi mal. Tem um livro chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado, que é um livro que conta uma história sobre o que teria acontecido com o mundo se os Estados Unidos, a Inglaterra e os aliados tivessem vencido a guerra. Então, o próprio livro está inserido dentro do outro livro, e esse livro teria sido escrito por um cara que se identifica como o Homem do Castelo Alto, que é um personagem que em algum momento vai cruzar uma história específica ali que está sendo contada, vai ter uma importância ali, mas
ele é quase um MacGuffin do cinema, né? Ele é um elemento que era colocado ali às vezes para distrair a atenção da gente, fazer a gente pensar em outras coisas, em outras histórias. Então é uma grande metanarrativa, né? Em que o Philip K. Dick vai fazer algumas críticas a hábitos sociais, a nossa visão política, ao nosso olhar estrangeiro pelo outro, né? De que forma a gente olha hoje o Oriente, de que forma o Oriente enxerga a gente, todos esses conflitos do encontro, né? Entre culturas diferentes, de apropriação cultural, né? de imposição cultural. Então tem muita coisa disso recheada nos comportamentos, nas falas, nos conflitos e por aí vai do livro. Isso é uma coisa bem divertida de ler. Mas também tem uma crítica ao próprio gênero da ficção científica, né? Ele coloca isso de alguma forma através do livro, do Gafanhoto, em que um personagem específico questiona, mas isso não é uma ficção científica, e aí ele vai fazer uma piada com o próprio gênero da ficção lá dentro. É bem interessante. O próprio elemento da ciência e da tecnologia não é uma coisa fundamental nesse livro, né? Lógico que isso aparece em algum momento, né? A Alemanha está trabalhando na tecnologia para conquistar outros países, outros planetas, né? E fazem piadas sobre isso. Será que eles vão chegar em Marte e não vão descobrir uma raça ariana? Então vai ter o mesmo conflito novamente. Mas tem um momento específico no livro que tem uma temática que é bem própria da ficção científica, quando você trata de realidades alternativas, que é a transição entre essas linhas do tempo, né? É um momento no final, é um momento bem angustiante, é um personagem que ele está passando por um acúmulo de frustração pessoal, então ele está refletindo e falando com ele mesmo, etc. É uma coisa que é bem sutil, é sugerido, não fala, e aí ele mudou de linha de tempo e ele foi para outro lugar, não. Ele está sentado num banco, ele está lá conversando com ele mesmo, resolvendo os problemas da cabeça dele, e aí de repente ele se encontra em outro mundo, ele não percebe isso, ele faz a transição de volta. É bem bonito, é bem elegante, né? Isso é um spoiler, mas se você está vendo vídeo de alguém falando sobre livro, é porque você não vai ler o livro, né? Mas se você for ler o livro, eu tenho certeza que até chegar lá você já vai ter esquecido disso. E aí, por ser tão concentrado nessas histórias mais simples desses personagens, né, acaba sendo um pouco diferente do perfil de histórias que o Philip K. Dick costuma contar, né, em que o elemento urbano, questões do futuro, questões políticas, tem uma dimensão muito mais presente, né? Não é só um pano de fundo, não é só o cenário, mas é sobre o que essas histórias se tratam, né? E ele é um bom começo para quem nunca leu o Philip K. Dick, porque, como eu disse, esse foi o livro que colocou ele no mapa, né? Ele ganhou o prêmio Hugo, um dos principais prêmios da ficção científica, em 1963. Ele estava disputando o prêmio com Arthur C. Clarke, que é um dos principais nomes do gênero da ficção científica também, né? E a partir desse prêmio, desse Hugo, em 63, que ele começou a ser um autor que as editoras estavam prestando um pouco mais de atenção. Para quem tem preguiça de ler, uma notícia boa é que tem uma série de TV do Homem do Castelo Alto, passa no serviço de streaming da Amazon e tem em outros lugares da internet também, né, se você procurar direitinho. E a série ela é um pouco diferente do livro, né? A própria história do Gafanhoto não é um livro na série, é um filme, mas os personagens principais estão lá, né? Alguns dos conflitos principais estão lá. E ele tem um trabalho de direção de arte que é sensacional. Assim, os cenários, os figurinos, ajuda muito a gente visualizar esse mundo diferente em que o Philip K. Dick pensa. E uma coisa que é interessante é que o tema de realidade alternativa não é uma coisa recorrente na obra de Philip K. Dick. Ele não voltou a escrever mais sobre isso, mas ele sempre foi um constante interessado sobre isso. Então tem palestras famosas em que ele fala sobre isso, tem alguns seminários em que ele aparece, em que ele já escreveu bastante sobre isso, né? E ele, em alguns momentos, ele faz uma provocação em que ele diz que talvez alguns dos outros livros que ele tem escritos sejam resultado de alguma memória remanescente, fragmentada, de uma lembrança de um outro mundo que ele possa ter visto, que ele possa ter vivido, e etc. Faz parte de algumas das viagens que em algum momento foram importantes para construir a persona do Philip K. Dick, que eu não vou me adentrar a falar tanto aqui. Posso fazer de repente um vídeo depois só sobre ele, né? Mas isso, é uma recomendação de leitura. Quem tiver ficado curioso, quem já tiver lido o livro, deixa aí nos comentários o que é que achou, se gostou, se não gostou, que outros livros deles vocês curtem, né? E como eu disse, essa é uma série que eu vou continuar fazendo aqui. Eu terminei de ler O Homem do Castelo Alto
E aí estou encerrando a trilogia da Fundação, que faltava só o terceiro e eu não estava conseguindo ler o terceiro, porque é muito, meio chatinho, mas aí eu falo disso depois. Tem outros livros na fila e eu vou falar de todos eles aqui, beleza? É isso, lembra de deixar um curtir aí no vídeo, quem não assinou o canal ainda assina, e até o próximo vídeo. Dizer tchau também é uma parte que ainda está difícil para mim nessa história de videolog.